Oi, eu sou a Andrea e você está comigo no Pé na Página. Bem-vindos! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro Os 100 Anos de Lene e Margot, o livro do mês de julho enviado pela Tag Inéditos. Nós temos aqui, na ambientação dessa história, um hospital. Sim, Lene e Margot são pacientes de um hospital e é dentro dessa história, dentro desse hospital, que o presente da história se passa, mas ele é perpassado, esse presente é perpassado por vários lugares por onde essas duas personagens já passaram, já viveram, né? Já se aventuraram. Mas estamos então em um hospital. As personagens centrais desse livro são a Lene, uma jovem, uma adolescente de 17 anos, e uma senhora, a Margot, de 83 anos. Ambas estão internadas neste hospital, e o interessante é que não nos interessa muito que tipo de doença elas têm que fazem elas estarem lá internadas. Uma está lá internada por uma doença que vai levar lá à morte a qualquer momento, né? Então ela está lá esperando acontecer. E a outra está lá para se recuperar, ficar mais forte, para passar por uma cirurgia, para continuar seguindo a vida em frente. Essas duas personagens, então, se encontram nesse hospital. Acontece uma situação lá, onde a Lene acaba acobertando a Margot numa determinada situação, e isso, de repente, mais pra frente, vai fazer as duas se encontrarem, se conhecerem e se gostarem. A gente vai conhecendo essas duas personagens aos poucos, né? No presente, sabemos pouquíssimo sobre elas, e é no momento em que elas se encontram que nós vamos descobrir quem são elas, né? Qual a importância que elas têm, o que elas estão vivendo, quais as histórias que essas duas personagens carregam. E essas histórias nos são reveladas em função das aulas de arte que acontecem nesse hospital, né? Nós temos aí uma personagem secundária que batalha, que trabalha muito para criar esse espaço nessa sala desse hospital, onde as pessoas possam se reunir para, né, enquanto passam seu tempo lá em recuperação, em espera, possam trabalhar, né, os seus sentimentos em uma aula de arte com uma professora que todos os dias sugere um tema diferente, ensina técnicas diferentes. Os grupos de pacientes são meio que separados por idades. E a Lene, então, vai pro seu grupo. A Lene, que tem 17 anos, vai pro seu grupo, mas não se encaixa muito bem ali, né? Então, ela resolve participar do grupo das pessoas um pouco mais idosas, e é ali que ela se encontra. É ali que ela encontra amizades, né? E encontra um espaço que ela se sente bem-vinda e acolhida. Logo no começo do livro, nós temos uma conversa muito interessante, uma conversa muito bonita com a Lene dentro da capela do hospital. Era um dos poucos espaços do hospital que ela ainda não tinha frequentado, que ela não conhecia muito bem, que ela não entendia muito bem o que acontecia lá dentro. Então ela resolve um dia entrar nesse hospital, né? Ela resolve então um dia entrar na capela. Ela não podia sair muito sozinha, precisava de ordem das enfermeiras para o seu deslocamento, mas um dia ela conseguiu então ir até a capela. O padre Arthur passou então a fazer parte do ciclo de amizades dela. Já era um padre idoso, prestes a se aposentar, né? E um padre que gostava muito de desempenhar o seu papel, a sua função naquela capela. E a Lene não conseguia entender, né? Como é que isso era possível. Ela não tinha uma relação muito pessoal com Deus. Ela era alheia, né, às questões da fé, não conseguia se encontrar nesse meio da fé, e ela tinha muitas perguntas com relação à situação dela. Por quê? Principalmente por quê? Por que ela estava passando por isso, né? Porque tão jovem já estava lá à espera da morte. E o que ia acontecer a partir disso? Que importância Jesus tinha nessa história toda, né? E aí nós temos diálogos muito fortes, muito bonitos, diálogos que tratam um pouco do dogma da nossa Igreja Católica, da nossa fé, né? Ao mesmo tempo, diálogos leves, porque ambos personagens
eles tratam a religião não de uma forma séria e sisuda, mas a religião como algo aberto para você ter liberdade de sentir, liberdade de escolher, né, no que você acredita. Não é não é um catolicismo imposto. Tanto que eles, enquanto falam sobre a religião, quando eles falam sobre a presença de Jesus na Eucaristia, nós temos um trecho muito bonito que eu vou ler um pedacinho para vocês. O trecho começa na página 13. O Padre Arthur e eu nos acomodamos no mesmo banco. As cores do vitral estavam tão adoráveis quanto no dia anterior. Hoje está vazio de novo, falei. Minha voz ecoou. O Padre Arthur não disse nada. Costumava ser mais movimentado? Sabe, quando as pessoas eram mais religiosas? É movimentado, disse ele. Eu me virei para ele. Somos os únicos aqui. Nitidamente ele estava em negação. Não tem problema se não quiser falar sobre isso, continuei. Deve ser constrangedor. Tipo, é como se você estivesse dando uma festa e ninguém aparecesse. É? Sim, quer dizer, você está aqui com seu melhor vestido de festa, com lindas videiras e coisas bordadas e... São vestes litúrgicas, não é um vestido. Vestes litúrgicas, então. Aqui está você com suas vestes litúrgicas de festa, com a mesa posta para o almoço. É um altar, Lene. E não é almoço, é a Eucaristia, o pão de Cristo. E daí, ele não compartilha? O padre olhou para mim. É para a missa de domingo. Eu não como hóstia no almoço, nem almoço no altar. Claro, você come ovos e agrião na sua sala. Isso mesmo, disse ele, um pouco animado por eu ter lembrado algo sobre ele. Então, está tudo pronto para a festa. Tem música. Apontei para um triste aparelho de CD e fita cassete no canto, ao lado do qual havia alguns CDs empilhados de maneira organizada. E bastante lugar para todos sentarem. Apontei para as fileiras de bancos vazios. Mas ninguém vem. Para minha festa? Exatamente. O dia todo, todos os dias, você está dando uma festa para Jesus. E ninguém está vindo. Deve ser uma sensação horrível. Bem, é um modo de ver as coisas. Desculpe se eu estou piorando a situação. Você não está piorando nada, mas isso não é mesmo uma festa, Lene. É um local de adoração. Eu sei disso, mas o que estou dizendo é que eu entendo perfeitamente. Fiz uma festa uma vez quando eu estava com 8 anos e havia acabado de me mudar da Suécia para Glasgow. Minha mãe convidou todas as crianças da minha classe, mas ninguém foi. Se bem que naquela época o inglês da minha mãe não era muito bom, então é bem possível que todos tenham ido para o lugar errado, levando presentes e balões, esperando a festa começar. Pelo menos foi o que eu disse para mim mesma na época. Fiz uma pausa. Continue, ele pediu. Daí, quando eu estava sentada em uma das cadeiras da sala de jantar que minha mãe havia organizado em círculo, esperando alguém aparecer, eu me senti péssima. Sinto muito por você, disse ele. É isso que eu estou dizendo. Sei o quanto magoa quando ninguém vai à sua festa. Só queria dizer que sinto muito, mas não acho que você deva negar isso. Não dá para resolver um problema antes de encará-lo. Mas aqui é movimentado, Lene. É movimentado porque você está aqui. É movimentado com o Espírito do Senhor. Olhei para ele. Ele se mexeu no banco. E além disso, não se deve desprezar uma certa calmaria. Este pode ser um lugar de adoração, mas também é um lugar de paz. Ele olhou para o vitral. Gosto de poder falar com os pacientes individualmente. Isso significa que posso dar toda a minha atenção a eles. Não leve a mal, Lene, mas acho que você pode ser uma pessoa a quem o Senhor gostaria que eu dirigisse toda a minha atenção. Lemos ali até um pouquinho da página 15. Então, aí nesse diálogo entre os dois, e o diálogo que acontece durante todo o livro, né? É um diálogo que busca por respostas, sim, mas além das respostas, busca-se uma partilha de quem se é, né? Quando Lene e Margot se encontram
e elas vão então trabalhar juntas na sala de artes, elas percebem que as duas juntas, somando a idade das duas, elas terão 100 anos, né? Farão aniversário de 100 anos. As duas com realidades tão diferentes, uma com tantas oportunidades vividas e tantas histórias para contar, a outra apenas começando a viver e já com a certeza da morte que está para chegar. Então a gente vê uma entrega de uma para outra muito grande, até que elas resolvem então fazer uma pintura, fazer um projeto de arte, onde para cada ano da vida de cada uma delas, elas fariam uma obra de arte. Então a gente tem esse encontro contínuo delas, né? Desenhando, pintando, e a cada traço um pouco da história ia sendo revelada, uma contava para outra o que aquela imagem que elas estavam fazendo representava. Aí a gente descobre o abandono pelo qual a Aline passou. A gente descobre quanta história a Margot traz de pensamentos diferentes, de pensamentos que traziam conflitos interiores muito grandes para a Margot também, por causa das pessoas com quem ela conviveu, pelo casamento que ela teve, pelos amigos que ela fez, pelas situações que ela se envolveu perante tudo que ela passou durante a vida, né? Então esse livro traz pra gente assim essa busca por se conhecer a verdade, por se entender a verdade, por que eu estou aqui, o que me trouxe aqui, o que eu quero que fique dessa minha história. Eu aceito, é uma aceitação da sua própria história, do que foi feito com as possibilidades que lhe foram dadas. Arrependimento, sim, né? Mágoa, sim, muitas, mas muita superação. Então a gente tem aqui um encontro de duas pessoas que trazem sua história, que se completam e que trazem o valor da vida, mesmo em meio aos sofrimentos que ambas passaram, porque a história de ambas é uma história bastante sofrida, momentos de alegria sim, mas a história é baseada muito na dor, no sofrimento do que passaram durante os seus anos de vida, não importa se os 17 da Lene ou os 83 da Margot, né? É uma história que me prendeu bastante e que me trouxe muitos pensamentos, assim, sabe? No fato de você lembrar o que foi importante para esse ano e no outro ano que foi importante, né? O que te marcou mais, aquilo que te fez bem ou aquilo que te fez mal? Como você está lidando com esses sentimentos? Como que você quer que esse sentimento fique guardado para você, né? Você está se preocupando mais com o quê? Com a doença, com o sofrimento ou com o que é capaz de acontecer além disso, né? Então, é um livro que me deixou muitas reflexões, um livro que eu gostei bastante. Dei para ele 4,5 estrelas e recomendo muito a leitura deste livro. Logo, logo ele está aí nas bancas. Esse aqui é a edição que veio pela Tec. E se você ficou aí até agora, a gente tem aquele momentinho spoiler. Se você não quer spoiler nenhum da história, você pode avançar aí. Passa para o próximo vídeo. O que eu quero contar para vocês nesse momento spoiler? Que a Margot, ela teve uma escolha própria, uma escolha pessoal de pedir pro pai se afastar, né? Ela tem uma história muito triste com a mãe dela é uma pessoa muito problemática, que escolheu se afastar dela, né? Já bem na infância, a mãe escolhe se afastar dela, ela fica então com o pai, e o pai sofre muito, muito para conviver com uma situação, né, situação real da sua filha. Então chega um determinado momento em que a Lily passa a viver dentro do hospital, porque não há outra solução mais para ela. A morte é certa, a morte está chegando, uma hora não vai dar mais certo. E ela vendo todo esse sofrimento do pai dela, ao encarar isso, ao encarar a morte, ela pede pro pai que o pai não venha mais visitá-la, porque o coração dela se despedaça cada vez que o pai vem e vê ela naquele estado, o desespero que o pai fica. Então ela conversa com o pai e escolhe pedir pro pai não vir mais. Que o pai viva a sua vida, que o pai reconstrua a sua vida, que ele tenha momentos de alegria também, porque a história do pai com a mãe também não foi uma história fácil. Então ela escolhe dar a liberdade para o pai, ela escolhe não ver o sofrimento do pai, fica sozinha no hospital. Então por isso a Margot e certos funcionários do hospital também
são muito importantes para ela, como padre, o padre Arthur, né? Então ela promete pro pai, então, que ela só vai chamar o pai quando for a última hora, quando ela souber que não vai haver mais futuro, né? Daí ela vai pedir para entrar em contato com o pai, para que acontecesse esse final da vida dela. Então a gente já começa o livro sabendo que esse final vai acontecer, né? É nítido e é claro esse final. E é muito triste ver essa vida se acabando, né? A gente pensa no contraponto, uma mulher de 83 anos está lá, bem, né? Se recuperando, se fortalecendo para fazer uma cirurgia que vai lhe dar ali mais uns tantos anos de vida. Enquanto uma jovem tão cheia do que viver ainda, né? Tem as suas chances cortadas, as suas chances derrubadas, porque não há o que se fazer no seu caso. Então, gente, muito bom, muito bom. É um livro que dói um pouquinho no coração, porque a gente se apega aos personagens e é muito triste quando a morte está chegando. Então é isso aí. Se você gosta de uma história emocionante, de uma história que envolve aí presente e passado, remexe em feridas, remexe em preconceitos, essa é uma boa pedida para você, certo? Os 100 Anos de Lene e Margot, de Marianne Cronin. E é isso aí. Tchau!